Agora chegou o nosso momento de adoração com as nossas finanças. Vamos celebrar o Senhor com alegria, que é um momento muito importante. Gostaria de chamar o evangelista Iago para estar nos ministrando, amém? Dê um aplauso ao Senhor até ele chegar aqui. Shalom, igreja. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 9, por favor. Prometo ser bem breve. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo. A hora da oração, sendo a hora nona, estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente aos seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, se pôs em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando a Deus. Amém. Pedro e João, eles participavam da adoração do judaísmo. O cristianismo, ele vem da origem do judaísmo. Mas eu quero basear esse texto em cima do coxo. A Bíblia fala que diariamente ele era conduzido para a porta do templo para pedir esmola. Mas naquele tempo, essas pessoas debilitadas fisicamente, elas só conseguiriam se manter viva através da boa ação dos estrangeiros, porque elas não tinham auxílio e uma ajuda governamentais. E aquele coxo, aquele paralítico, ele estava na porta do templo pedindo esmola. Conjecturando, eu imagino que aquele coxo estava ali por muitos dias, e ele sabia do funcionamento do culto, do horário que ia iniciar e do horário que ia terminar. E isso ilustra os crentes, mas só que dentro do templo, que sabe o horário que vai iniciar o culto, terminar o culto, sabe a liturgia, o cronograma do culto, conhece as pessoas, mas não conhece a Deus e não teve a revelação da cruz de fato. A Bíblia vai dizer no verso 4: e Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. Eu entendo que se Pedro disse: olha para nós, ele estava com a cabeça baixa, ele estava em uma posição inferior. E eu aplico essa mensagem aqui. Antes do Senhor, Ele mudar a sua vida, mudar a sua realidade, Ele vai mudar a sua postura e o seu comportamento. A realidade daquele coxo era um estado de sobrevivência. Era um estado de escassez. Mas Deus, Ele não te dá uma solução temporária. Deus, Ele quer te dar uma cura permanente. Deus, Ele quer imprimir em você o reino. O que Deus tinha para aquele coxo era o reino de Deus. Se Pedro e João dessem para aquele coxo esmola, só ia potencializar a disfuncionalidade emocional dele, só ia potencializar aquilo que ele já era, mas não ia trazer uma transformação de vida. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente, então Ele sabe daquilo que nós precisamos. E a mentalidade daquele coxo, ela foi mudada. A Bíblia fala no verso 6: então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro,
mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E imediatamente aquele coxo, ele levantou e andou. Mas em nenhum momento a Bíblia relata que Pedro e João dão uma ordem para ele ir para o templo. Mas ele teve uma consciência daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele estava na porta do templo, mas agora ele tem a oportunidade para ir dentro do templo e conhecer o Deus do templo. Deus, Ele não quer te dar uma solução temporária, meus irmãos. Deus, Ele quer te dar uma cura permanente. Deus quer imprimir o reino dEle em nós. O Senhor, Ele não quer que nós vivamos como mendigos espirituais dentro do templo, como pedintes espirituais, como filhos imaturos. Mas Ele quer que nós se posicionamos. Nós temos que ter uma ira no nosso espírito para tomar posse daquilo que Deus, Ele já liberou sobre nós. Nós temos que compreender essa mensagem. Ei, você é um canal de provisão. Você será um canal de expansão do reino na terra. Não podemos viver se vitimizando. Saia do campo da vitimização e entra no campo, sabe, espiritual. Você é um embaixador do reino de Deus. Mas nós temos que acessar esse lugar e essa dimensão em Deus. Aquele coxo, ele tinha uma debilidade física. E ele foi curado. Sabe qual é o maior problema das igrejas hoje em dia? É que está conformada com o estado de sobrevivência. Meu irmão, o Senhor te chamou para algo muito maior. O Senhor te chamou para algo sobrenatural. Sabe, não queira viver o mínimo com Deus. E aqui fala que ele entra para o templo e andando, louvando a Deus e saltando. Sabe o que é isso? Ele expressou a gratidão dele. O que você tem expressado com a sua vida, com os seus recursos? Qual que era o seu estado, sabe, anterior, e qual que é o seu estado atual? Qual que é a resposta que você está dando para Deus com a sua vida? O Senhor te chama para ser um colaborador nesse tempo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Separe seu dízimo, a sua oferta. Senhor, nós te damos graça, Pai, por esse tempo. Senhor, gere em nós um senso de propósito. Nós queremos ser embaixador do Teu reino, Pai. Senhor, abençoe cada família representada nesse lugar, Pai, que contribui com a Tua obra. Aumenta, Senhor, a sementeira deles, Pai. No poderoso nome de Jesus, que eles possam colher a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Porque esses recursos, eles têm um propósito, eles têm um destino, Pai. Irá alcançar outras pessoas, irá ajudar, Pai, na obra, Senhor. Senhor, muda a motivação daqueles que estão com a motivação errada, Pai. No poderoso nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Pode trazer seu dízimo, sua primícia, sua oferta.